De segunda a sexta-feira, a partir do 12h30, você confere aqui na TV Cultura do Vale a nossa programação especial de verão. Uma seleção de reprises de programas, espetáculos e documentários que fazem parte da nossa história. A nossa programação tem o apoio cultural de Acerte, Assessoria Empresarial, Farmapop, Farmácia de Manipulação, GTC, seu acesso à internet sem complicação, e Teto Imóveis, para cada alegria, um momento, para cada família, um teto. Um lugar que busca sempre humanizar as relações entre empresa e pessoas. Assim é a Acerte. Com 24 anos de atuação, a Acerte Assessoria Empresarial elabora projetos com foco em recrutamento e seleção, cursos e palestras, consultoria, orientação profissional e orientação de carreira. Por ser uma empresa de recursos humanos, a Acerte tem como propósito descobrir, integrar e aprimorar talentos, assim humanizando as relações entre empresas e pessoas. Precisa de algum apoio em recursos humanos? Entre em contato conosco. Acerte Assessoria Empresarial. Tirar uma foto faz parte do dia a dia de muitas pessoas e muitos desses registros são postados nas redes sociais constantemente. Mas a fotografia também é uma ferramenta para as artes. Muitos artistas utilizam as fotos para se expressar. No entanto, a história mostra que as fotos fazem parte das artes há muito tempo. Vamos entender tudo isso agora no Mundo da Arte. As primeiras experiências fotográficas datam de cerca do ano 350 a.C. Na época, esses experimentos foram feitos por químicos e alquimistas. Com o passar dos séculos, outras experiências foram sendo realizadas na tentativa de fixar uma imagem no papel. A primeira fotografia propriamente dita foi obra de um francês que estudava as propriedades do cloreto de prata sobre papel. A grande obra desse francês ocorreu em 1826. Depois disso, foram sendo criados e testados equipamentos capazes de registrar as imagens de forma permanente nos papéis. Então, a fotografia não é uma obra final de um único criador, pois vários conceitos foram sendo desenvolvidos até se chegar a uma fórmula. A câmara escura, um dos mais antigos conceitos da fotografia, foi descrita pelo italiano Della Porta. A técnica foi conhecida por Leonardo da Vinci, que usava os retratos para esboçar pinturas, assim como outros artistas. Os pintores impressionistas, né, que são tidos como os artistas que saem para pintar na rua, né, que saem do ateliê para pintar a vida real com as cores com as cores do dia e o movimento da cidade, tudo mais, e também a natureza, porque também a tecnologia da portabilidade, né, das tintas e das coisas puderam fazer com que isso fosse possível, mas a gente vê em algumas, fazendo análise de algumas obras, a gente percebe que o que também muda nesse período é o enquadramento do que está sendo fotografado, né? Como é que aquilo se coloca no quadro. Há uma diferença grande do que vinha sendo feito. Então se percebe aí que esse enquadramento tem origem, tem influência da fotografia. Naquele momento, esses artistas, eles usavam a fotografia como, assim como a gente, por exemplo, pega uma imagem de uma revista e a partir dali redesenha, né? Então a fotografia ela era um meio, né, e não o produto final, né? Então não se tinha essa necessidade de ter uma grande qualidade, de não ter, porque a fotografia preto e branco de laboratório tem toda uma questão do laboratório também às vezes ter sujeira e ter borrão e muitos testes até conseguir o tempo exato, né? Então, naquela época já se usava a fotografia pela arte. Além da arte, a fotografia sempre esteve presente em outras áreas, como no jornalismo, por exemplo. Atualmente, registrar uma imagem é algo bastante comum e ainda pode ser visto como arte, mesmo com qualidade diferente da apresentada no passado. E aí, aos poucos, né, e com a passagem do tempo e com o encaminhamento das coisas, foi-se, né, aceitando que as fotografias banais, aqueles erros fotográficos, a fotografia de celular, a fotografia feita, sei lá, por câmera de vigilância, que é uma outro tipo de imagem, né? Isso tudo foi sendo aceito como também arte, como fotografia arte, né?
por aí foi indo. Então é um caminho longo, mas que foi feito assim, né, passo a passo, ano a ano, descoberta a descoberta, e por aí foi indo. Com a popularização da fotografia, foi preciso repensar a respeito dessa ferramenta. Um dos caminhos encontrados foi recriar em cima do que já foi produzido, unindo curiosidade e imaginação. Existem vários fotógrafos e artistas conceituais que já fizeram projetos assim, não vou fotografar mais, só vou me apropriar daquilo que já existe, porque eu não preciso gerar mais imagens e o mundo já está cheio de imagens, né? Então são coisas a pensar, né? A Rosângela Renault tinha um projeto chamado A Última Foto, em que ela convida um grupo de fotógrafos, dá uma câmera para cada um, de diversos modelos, dos mais antigos, assim, mais aquelas caixinhas, né, até uns mais recentes da época, e convida esse fotógrafo a fazer uma foto, e daí ela inutiliza essa câmera, ela não revela a foto que a pessoa fez, e inutiliza aquele equipamento que fez o registro. Então fica só assim na ideia de que foto, né, da descrição da imagem pelo artista, né? Então é um momento complicado, a gente não aguenta mais ver imagem, né? A televisão gera a publicidade da cidade, e o Instagram, e todos os outros aplicativos que existem, né? E selfies e vídeos, mas eu não sei para onde a gente vai, nem como a gente vai sobreviver a isso tudo, né? Eu também sou uma pessoa que gera imagens, eu acho que todos nós aqui temos um fascínio muito grande, né? Uma facilidade muito grande. O celular tem, eu brinco que os últimos celulares já tinham muito mais capacidade do que a minha primeira digital. Então é uma coisa assim absurda o que se pode fazer e o que se gera, e muitas coisas assim não são descartadas, né? Tu faz e depois tu quer imprimir, mas tu acaba desistindo de imprimir porque dá tanto trabalho catar a foto ali no arquivo. Outra alternativa foi repensar a fotografia dentro da arte. Os registros de imagens se tornaram uma ferramenta de manifestação artístico-cultural. Muitos artistas utilizam os retratos para expressar suas próprias opiniões e compartilhar suas visões com o mundo. Eu tenho um projeto, entre vários pequenos outros, assim, um projeto de me fotografar em frente a espelhos, né, em espelhos de banheiro. Nem todos são espelhos de banheiro, mas é muito comum encontrar né, na parede acima de uma pia, um espelho, né? Então, num dado momento, eu me dei conta de que esses espelhos, a maioria deles estavam colocados numa posição muito alta e que eu não me enxergava, e fui por aí no meu projeto. E eu percebi que a fotografia era a maneira que me deixava mais satisfeita, né, enquanto registro, enquanto produção de um objeto, né, que viria a ser exposto, que viria a ser exibido, que viria a ser, né, veiculado. Então, eu gosto de desenho, eu dou aula de escultura, eu gosto de muitas outras possibilidades da arte, mas enquanto produtora, né, de arte, eu vejo a fotografia como algo assim, potente e possível de realizar aquilo que eu desejo, que eu ando pensando agora. Meu primeiro contato foi na faculdade. Eu consegui uma bolsa, eu queria fazer cinema, mas como era muito difícil, consegui a bolsa da fotografia e me liguei para lá. E com o decorrer da faculdade, em 2015, eu comecei a ter aulas de arte contemporânea e eu vi essa possibilidade de fotografia como um manifesto artístico. E é isso que eu trago na minha fotografia, trazendo um questionamento sobre essa cultura machista que perpetua até hoje. Comecei a pensar recentemente que eu sempre me considerei uma pessoa muito tímida também, e se eu não sei se seria tímida a palavra, se eu não fui uma mulher silenciada, que tinha tantos questionamentos, mas não podia falar sobre isso, né? Então acho que eu trago isso na fotografia. Eu fiz e ainda faço a fotografia como uma maneira de me expressar sobre todas essas coisas que me cercam e que me incomodam. Na faculdade só tinha referência de homem e homem fotografando mulher. Não tinha nenhuma mulher fotógrafa e nem o corpo da mulher natural. Era muito hipersexualizado e estereotipado. E eu conheci um coletivo feminista, que hoje eu faço parte, e as meninas falavam muito sobre isso, sobre essa imagem ser construída, sobre a ótica masculina e tentar subverter isso, né? A mulher ser o sujeito de poder e não mais objeto. Então acho que foi por isso que eu trouxe
esse tema na minha imagem. Eu acho que é muito um conceito, que eu tenho essa ideia que é bem forte, e eu trago na fotografia. Não sei se é muito estético, muito preciso nisso, focado nisso. É todo mais um conceito e eu utilizo a fotografia para poder falar sobre isso, né? E é bem esquematizado. Eu fico durante meses escrevendo sobre, eu gosto muito de escrever na palavra, o que me incomoda e como eu quero trabalhar, com símbolos que eu quero trabalhar como num vídeo. Eu sabia que eu queria usar a maçã e um tecido que era a costela de Adão. Daí como é que eu vou fazer isso? Então eu penso muito, depois eu parto para a estética. Mas eu acho que talvez o conceito ele seja mais importante do que o visual, o técnico, né? Eu sempre tive uma relação um pouco distante da religião, porque eu via várias coisas que me incomodavam, né? E eu queria falar sobre isso, sobre essa relação, sobre o machismo e a raiz desse machismo que eu achava que vinha da Bíblia cristã. Então me veio essa ideia de pegar essa maçã e fazer uma torta gigante e devorar isso para satirizar essa relação hierárquica, né, entre homem e mulher. E a maçã, ao longo da história, sempre foi tida como símbolo de pecado também. Então, acho que foi por essas questões. Meu trabalho tem um viés bem autobiográfico, então todos os trabalhos partem de questões muito pessoais. Que nem o da maçã, essa relação com a religião, e das tábuas foi depois que eu passei por um assédio na rua, eu estava andando e um cara passou a mão em mim. E aquilo me deu um choque, porque meu corpo estava vulnerável ali e eu não podia fazer nada. Ele tinha o poder, se eu revidasse ele era muito maior do que eu e eu fiquei com medo. Eu cheguei em casa, fiquei pensando muito naquilo e conversando com a minha irmã, sobre essa sensação de ser um pedaço de carne. E daí eu tinha feito ao longo da graduação várias fotos de corpo feminino e eu peguei essas fotos e passei ela para essas tábuas, né, para intensificar essa sensação que eu senti e que infelizmente eu sabia que muita gente também sentia, né. Então o trabalho ele surgiu muito dessa relação. E se a fotografia é uma fonte de expressão e está sendo levada ao público, há um impacto em quem vê essa manifestação. Além de registrar o que se pensa, a ideia é também provocar discussões a respeito dos debates fotográficos, que vão permanecer nos próximos anos. Eu acho que é por isso que a gente mostra, né? Porque eu acho que não tem sentido produzir uma exposição, né? Ampliar, emoldurar e etc e tal, se não tem esse retorno. E quando vem assim por uma fala ou por um escrito no livro, ou um retorno por e-mail, ou até pelo Instagram, que esse projeto eu criei o Instagram justamente para ser mais uma plataforma, né, de troca, porque chega do outro lado do mundo. Então é gostoso, né? Desde pessoas que têm a mesma altura que eu, ou próxima a mim, que dizem, desabafam, me sinto contemplada com o teu projeto. Há pessoas mais, assim, superficiais que dizem, selfie. Tipo, não é um selfie, é outra coisa, mas eu não vou discutir contigo. Né? Eu acho que a fotografia, ela tá bem forte como arte. Eu acho que ela é o maior instrumento hoje em dia das manifestações artísticas, né? E eu acho que tem esses dois caminhos bem fortes, tanto autoral quanto comercial, né? Que é as fotos de família e tudo mais. Eu acho que como a fotografia é mais rápido, hoje é bem mais fácil, tu pode te fotografar com o celular, isso está ajudando bastante a tu poder fazer essas denúncias, esses manifestos sobre o corpo, sobre racismo, desigualdade social e todo tipo de preconceito. Então, eu acho que a fotografia se fortaleceu muito, eu acho que vai se fortalecer cada vez mais. Então, sorria. Pois
pois você pode estar sendo fotografado. As imagens podem capturar momentos particulares especiais, situações globais e até mesmo ser arte. Vai depender de como está sendo utilizada essa ferramenta que captura imagens e as eterniza. No mundo da arte de hoje, nós te mostramos que esses são alguns caminhos. Outros podem surgir com o passar do tempo e com a evolução tecnológica. Em 1990, nós iniciamos o nosso sonho da imobiliária Teto e desde então a gente te ajuda a realizar o teu sonho da casa própria. Venha conhecer o Home Club Timbaúva, o Residencial São Miguel, o Loteamento Porto Rico e outros. Somos correspondente Caixa e trabalhamos com financiamento, empréstimo consignado, abertura de contas e consórcio. A Teto é uma empresa familiar e junto com os colaboradores atua com dedicação e zelo ajudando a todos. E hoje estamos na segunda geração administrando a empresa. Venha nos visitar, Imobiliária Teto. A pandemia do Covid-19 ainda não terminou. Os sintomas da Covid-19 e influenza H3N2 são bem parecidos. Fique atento se você voltou de viagem se sentindo doente ou teve contato com alguém que positivou para algum destes vírus. O recomendado é esperar 2 dias de sintomas para realizar um teste. Juntos, vamos vencer o vírus. Nosso projeto se chama HPZ, com gás total em busca do conhecimento. Na verdade, assim, todos os anos a escola procura desenvolver um projeto que tenha a ver com a nossa realidade aqui do Passo da Serra, que tenha algumas atribuições que tragam assim a questão do meio rural e o que acontece no nosso ambiente onde a escola está inserida. E aí a gente buscou então aprofundar em todas as questões do gás, fazendo referência à questão da atmosfera, a questão respiratória. No início a gente lançou primeiro a proposta de fazer uma pesquisa para ver se as famílias sabiam alguma coisa a respeito especificamente do biogás. A princípio a gente teve bastante resistência, assim, porque é realmente um tema novo, até para os professores que tiveram que pesquisar bastante. Mas com o passar do tempo veio palestrantes da Ecocitrus aqui conversar conosco e de outras áreas também, até nutricionista, para ver todas as outras questões do gás em si. A gente aprendeu que o gás da fogueira é o gás carbônico que suja o ar e o gás das árvores é o gás limpo que daí a gente pode respirar. E se a gente cortar as árvores, a gente não vai ter ar para respirar. A gente trouxe de casa estercos de porco, de gado, ovelha, e daí a gente botou nesse litrão até meio, daí a gente acrescentou água e depois botamos um balão na ponta. E por último a gente botou no sol, porque o calor ele faz o balão encher. E como deu muita chuva, o balão deu muito frio, ele começou a murchar. Daí depois a gente botou numa panela de água quente e ele voltou a encher. A gente aprendeu muito sobre o oxigênio também, mas na Ecocitrus eles cavam um buraco e botam fezes de animais como porco, galinha, ovelha, gado. Daí eles botam uma lona para superaquecer isso aí. Daí vem um galão que tá aqui, nesse galãozinho. Daí se torna um combustível, só que ele tem que ficar fermentando para depois virar um combustível. Daí depois eles botam num galão e podem abastecer as Kombis, carros.
Nós fizemos uma experiência que podemos encher o balão sem usar a boca, que botamos bicarbonato de sódio com vinagre e ele ficou enchendo, botamos na ponta de uma garrafa, na boca da garrafa, o balão e começou a encher. E a gente buscou sempre interligar, todos os assuntos estavam interligados com o projeto e buscando também enfatizar a literatura, enfatizar a questão do uso de materiais recicláveis, né? Evitando o consumismo. É para a vida, é esse conhecimento e assim, ó, para a qualidade de vida, porque o futuro depende muito do que é hoje plantado nesses pequenos alunos.